Olá, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Finalmente chegou o momento da nossa aula sobre o Dom Casmurro. Dei um tempinho aí para vocês lerem o livro, que fica muito mais fácil acompanhar a análise e a gente conversar sobre ele depois de vocês terem lido. Espero também que vocês tenham visto a minissérie Capitu, maravilhosa, né? Do Fernando de Carvalho, um super diretor, uma super produção da Rede Globo, maravilhoso. Bom, então, diante desse percurso que vocês, né, caminharam, trilharam aí ao longo dessas 2 semanas, eu vou falar um pouquinho sobre o Dom Casmurro, mas também não vou falar demais, porque lembrando que vocês têm que fazer o podcast, e esse podcast também envolve uma pesquisa por parte de vocês, né? Eu fiz aqui um apanhado das minhas considerações sobre a leitura do livro, alguns aspectos interessantes que eu pude notar na minha leitura e nas análises que eu li para a gente conversar um pouquinho. Lembrando que tem muito mais sobre o livro, certo? E vocês mesmos fiquem abertos no trabalho de vocês para compartilhar suas impressões e trocar ideias e tudo mais, porque isso que é o bacana da leitura, gente, é uma troca, um diálogo, né? Então vocês podem ter visto coisas que eu não vi, né? Vocês podem ter pistas, né? Interpretações diferentes. É muito legal, o pessoal que anda aparecendo no plantão de dúvidas, a gente tem essa troca, é muito interessante. Inclusive, foi muito bacana ouvir da Lívia, do terceiro ano da informática, que ela, tipo, caiu na pegadinha do Machado de Assis, né, gente? Porque o Machado de Assis, ele tá o tempo todo testando a gente para ver se a gente é burro. Essa é a real. E aí, se você cai na pegadinha, né? Quando ele fala assim, não consulta o dicionário, você vai lá e consulta. Quando ele fala assim, não volta no capítulo tal, você tem que voltar no capítulo tal. Entenderam? Tudo que ele falar para não fazer, vocês têm que fazer. Por quê? Porque ele está falando para um narrador romântico. Ele está na transição dessas duas escolas, do romantismo para o realismo. Então ele está o tempo todo testando a gente. Entendeu? Bom, mas calma, calma. Muita hora nessa calma. Vamos devagar, certo? Primeiro de tudo, eu queria começar falando algumas curiosidades, né? Geralmente, os romances do Machado de Assis, eles eram publicados em formato de folhetim. O que é isso? Eles eram publicados como se fosse novela, que a gente vê os capítulos. Eles eram publicados assim, por pedaços, né? Por folhetins. Folhetim era como se fosse um jornal. E Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo, que é um outro romance muito famoso do Machado de Assis, foi publicado assim. Agora, o Dom Casmurro não, ele foi publicado inteiro, de uma vez só, né? E ele foi publicado em 1899, né? E ele é, tipo assim, super inovador nesse sentido, que ele já é feito para ser lançado. Outra coisa muito interessante, gente, é que por muito tempo as pessoas não questionavam a traição, né? Porque a gente vai ver que, na verdade, o grande dilema do livro não é a traição, mas é o Bentinho, é a personagem dele, né? Ele vai se transformando ao longo da narrativa numa pessoa depressiva, obsessiva, triste, rancorosa, né? Inclusive, ele escreve esse livro para tentar voltar, analisar, nos convencer enquanto leitores, né, do que ele está passando. Mas o foco do livro não é a traição, o foco do livro é a transformação do Bentinho no Dom Casmurro, porque o ciúme vai corroendo tanto ele, o ciúme, que ele vai se transformando nessa figura trágica, né? Nessa figura assim sem sentimentos, tanto que a gente vai vendo que no final ele não tá também nem aí, né? O Escobar morre, tipo, ele narra a morte do Escobar como se fosse qualquer coisa, né? Quando o filho morre, né? Ele pagaria o triplo para não ter que vê-lo nunca mais. E aí a gente vê essa coisa, assim, essa amargura da personalidade, né?
É muito triste, inclusive a ponto de demolir a própria casa e construir outra. Olha como é doído, né? É como que a pessoa ela cavou a própria cova, literalmente, com as suas memórias, com as suas paranoias, com as suas obsessões, né? E aí então, gente, mas mesmo assim, né, a questão da traição é uma questão importante, de qualquer forma, né? E ela nunca havia sido questionada, ou seja, todo mundo achava que traiu, traiu, acabou. Até que nos anos 60, uma americana, a Ellen Caldwell, professora da Universidade de Califórnia, falou assim: não, gente, peraí, tá tudo errado. Para tudo, saints. Olha, você é machista, tá? Você não está sendo legal. Você não está considerando o ponto de vista do amiguinho, não é? Gente, uma coisa central para a gente entender o Dom Casmurro é a gente entender o narrador. Lembra que a gente estudou o narrador? Narrador em primeira pessoa. Como que a Capitu pode se defender se ela não aparece? Ela não tem voz. Tudo que a gente sabe é da boca do Bentinho. Sabe que nem quando alguém te conta uma história, né? Geralmente acontece isso. Alguém te conta uma história, e geralmente quando a pessoa quer que você acredite nela, a pessoa conta daquele jeito, aquele filme de Hollywood, a pessoa dá uma exagerada, a pessoa mente, a pessoa, né, assim, dá uma, né, fala que fulana falou tal coisa, mas não falou nada disso, fulano falou aquilo, mas não falou nada disso. É assim um show de emoções, um drama, né, para convencer a gente. E a gente também faz isso, tá, gente? Porque a gente não é santo, não. A gente também faz o nosso show, nosso drama, né, para convencer as pessoas a acreditarem no nosso ponto de vista das coisas. Quem tem irmão sabe disso, porque é a vida inteira aprendendo a argumentar para botar a culpa no irmão e não na gente, certo? Quem tem irmão sabe o que eu tô falando. Bom, então, gente, só na década de 60, gente, olha, esse livro é de 1899, vocês têm noção quantos anos depois? Ó, meu pai, tipo assim, a mente preconceituosa dos brasileiros, que nem chegou a questionar que a mulher não tinha boca para falar, gente. E tipo assim, também muito uma crença no narrador, né? Tipo assim, o narrador falou, tá falado. Se ele falou que traiu, então traiu. Não vamos nem questionar, né? Então, a gente vai vendo que na modernidade, esse narrador é meio complicadinho, né, gente? Porque o narrador, né, fala uma coisa, mas é outra, e a gente tem algumas evidências, né? Mas o ponto central, eu já vou tratar sobre isso com vocês, mas o ponto central que eu queria que vocês entendessem é essa questão da primeira pessoa. A gente não tem como ouvir a Capitu, a gente não tem como ouvir Escobar, a gente não tem uma terceira pessoa, a gente só tem o Bento Santiago e as suas angústias, seus paranoias, seus ciúmes, suas obsessões, né? Que podem ser verdade ou não. Assim, eu, Bianca, particularmente, eu não acho que sejam, porque na minha análise, nos trechos que eu vou mostrar para vocês, para mim é muito óbvio que o Bentinho é um psicótico, né? Porque uma coisa é ter um ciúmes normal, outra coisa é querer, né? Tipo, enfiar a unha no pescoço da pessoa para sair sangue, entendeu? Que é isso que ele quer fazer com a Capitu. Sem contar, gente, que o Machado era muito fã de Shakespeare, muito. E muito fã do Otelo. Mas espera aí que eu tô adiantando tudo aqui, vamos passar para o próximo slide. Calma, gente, calma, é muita emoção, é muita coisa para falar de uma vez só. Então vamos lá, algumas citações de alguns críticos famosos. O romance Dom Casmurro pode ser incluído entre os mais notáveis do gênero.
não já brasileiros, mas universais, cujo manancial de sugestões não se esgota nunca. Obrigado por isso, a crítica a tê-lo, sempre sob a alça da mira. Ou seja, é um livro que está sempre aí para ser estudado, né, questionado, e que isso é uma característica do clássico. Por isso que a tia Bi fez vocês lerem esse livro. Ai, professora, que livro chato! Gente, só até o meio, tá? Depois que ele volta do seminário, fica legalzinho, a coisa anda, entendeu? Sai aquela minúcia, né? Porque quando ele, na época lá da, da adolescência, com a Capitu, pelo amor de Deus, né? Cada botão da camisa era narrado, é meio complicado. Mas depois vai ficando legalzinho, né? E a gente vai entendendo que depois por que que essas minúcias, porque ele realmente está numa atitude de investigação. E aí, o nosso querido professor Antônio Cândido, maravilhoso, referência para a gente falar de literatura lídice assim. Em face da sua obra, toda conclusão do leitor é um risco, porque nela o senso do mistério que está no fundo da conduta se traduz por um desencanto aparentemente desapaixonado, mas que abre a porta para os sentidos alternativos e transforma toda noção em ambiguidade. Gente, Machado, ele é considerado um grande escritor justamente porque ele consegue dar essa ambiguidade. A gente tem, a gente não pode afirmar nada. A gente tem uma interpretação dos fatos, né? E é muito interessante. Eu fiquei pensando muito nisso, né? A ambiguidade que tem o Escobar, por exemplo, porque o Escobar ele é perfeito em tudo, assim. Mas quando tem aquele capítulo lá de aritmética, que ele é bom com os números, que ele é bom para fazer conta, e ele pede para calcular o valor dos aluguéis da Dona Glória para saber quanto que ela ganha por mês, aquilo é bem duvidoso. Porque, gente, uma coisa que vocês não podem esquecer, em se tratando de Machado de Assis, a gente vai estar sempre pensando em interesses pessoais. Lembre-se que a gente está no Brasil, final do século XIX, onde tudo era troca de favor. Lembrem-se, por exemplo, da figura do José Dias, que ele é o agregado, ou seja, ele é o puxa-saco, porque ele não tem para onde ir. Então ele engana a família lá, né? Tenta curar o outro falando que era médico, mas não é, e ele acaba ficando de favor. E as atitudes dele são todas pautadas no interesse. E aí, o Machado de Assis, ele tem muito esse olhar. Mesmo a Capitu, ele chega muitas vezes, o Bentinho a insinuar que a Capitu faz o que faz porque ela é pobre e quer subir de vida. A gente vê assim essas tramas, né? O próprio. E aí, quando o Escobar pede para o Bentinho esse valor desses aluguéis para calcular, a gente fica assim: por que será que ele está fazendo isso? Por que ele quer saber quanto dinheiro que ganha, sabe? Né? Quais que são os reais interesses ali que eles têm no Bentinho, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que o pai da Capitu é muito bacana esse capítulo que ele fala do bilhete premiado, que quando o Bentinho vai para o seminário, o pai da Capitu fica muito triste. Por quê? Porque, né, isso não está dito, mas é claro que a Capitu se casando com o Bentinho, eles iam subir de vida, eles iam ter uma condição melhor, né? E aí então ele faz todo um drama quando o Bentinho vai. Ai, desculpa aí. Quando o Bentinho vai pro seminário, e aí o Machado, muito ironicamente, diz, né? E é como se ele tivesse apostado. Tô até aqui comigo. O bilhete da loteria. O seu último número, né, no bilhete da loteria. Então, gente, além de tudo, a gente tem que investigar nas personagens essa coisa, esse interesse financeiro, porque tudo é um jogo. Infelizmente, tudo é um jogo de interesse. Então a gente sempre fica assim, né? Tipo, cara, o Escobar, ele é um cara legal, ele é amigo do Bentinho, mas assim, por que que ele queria saber o valor dos aluguéis, né? Por que que ele ficava elogiando tanto a mãe, a Dona Glória, né?
a gente fica meio que assim, o José Dias é descarado, a gente sabe que ele quer que o Bentinho saia do convento porque ele quer ir para a Europa, né? A gente sabe as intenções dele em tudo. Inclusive, no seriado, o ator que faz José Dias é o melhor ator, porque ele consegue ser, assim, aquele cara folgado, caricato, né? Aquele cara encostado, realmente interesseiro pra caramba. E, e aí, então, a gente não pode deixar de ver isso também, né? Que tem também essa briga pelos interesses monetários, que é algo que também faz a gente ficar assim, né? Poxa, quais são as reais intenções? Porque o Machado de Assis sempre explora isso, mostrando que os homens são capazes de tudo, né, para segurar o seu lugar social. Bom, outro comentário interessante que eu trouxe para vocês é: na obra topas com sabedoria em todas as páginas, e que páginas profundamente sarcásticas, terrivelmente irônicas, retumbantemente amargas, onde a alma humana aparece a todo instante revestida da mais horrenda podridão moral. Gente, é aquilo que eu falei para vocês, a gente vê o Bentinho se transformando aos poucos no Dom Casmurro, né? A gente realmente, a gente vai vendo essa alma humana, né? Que era uma alma, assim, digamos, né? Inocente, né? Ali, é, ele começa a narrativa com uns 15 anos, né? Com 14, ele com 15. E aí a gente vai vendo essa transformação muito pautada por episódios de ciúme, né? E uma coisa muito interessante que a gente vai ver é que o intuito dele, quando ele escreve o livro, é tentar atar as duas pontas da vida, ou seja, a velhice, né? Que agora ele tá velho, escrevendo a sua história, com a juventude, né? Porque ele quer descobrir se a Capitu que traiu ele ela já era a Capitu, né, da Glória, se era a Capitu de Mata Cavalos, né? Ele quer voltar para o passado para fazer esse exame. Só que o mais interessante é que assim, ele volta nessa adolescência deles e ele tenta provar para nós que a Capitu era muito esperta, que ela era atrevida, que ela mentia, que ela fingia, né? Muito mais do que ele, inclusive. Por quê? Porque ele quer mostrar pra gente uma Capitu que ela era a cigana oblíqua e dissimulada, né? Coloquei até aqui um slide sobre a Capitu, né? Das formas que ela é retratada, né? Então, ela a Capitu, gente, ela é muito descrita aqui nesse romance de uma maneira muito negativa. Assim, infelizmente, a gente vê muito essa descrição da mulher na Bíblia, né, em alguns trechos, né, da mulher, da cigana, aquela mulher que seduz, que arrasta. Inclusive, tem uma passagem da Bíblia no final do livro, né, no último capítulo, que ele diz assim, quer ver? Não tenha ciúmes de tua mulher para que ela não se meta a enganar-te com a malícia que prender de ti. Né? Então, assim, ele dizia que a Capitu tinha olhos de ressaca. O que é a ressaca? É esse movimento do mar, de puxar, né? Então, ela tinha essa coisa da sedução. E essa imagem da mulher sedutora, da sereia, né? Teve até gente da crítica que chegou a comparar ela com a Viúva Negra, que é aquela aranha, né, que mata o macho e, né, cai fora e tal. Gente, é assim, infelizmente é um imaginário sobre a mulher extremamente prejudicial, né, que faz com que as mulheres sofram muito preconceito e sejam julgadas de uma forma completamente injusta. E ele traz à tona esses preconceitos, né? Essa visão da mulher como a víbora,
né? Essa visão da mulher como a mulher que trai. Então, a cigana, o que a gente conhece sobre a cigana? Que a cigana, ela seduz, ela engana, dissimulada. O que é dissimulada? A pessoa que finge, né? Perversa. Lembram quando tem a cena que ele fica com ciúmes, que ela vê o moço passando lá pela janela? Oblíqua, o que é o oblíqua? É olhar de lado, né? De lado, assim, né? Atrevida, Capitu sempre foi muito esperta, atrevida, chama ela de interesseira. Então, todas essas características passam uma imagem muito negativa da Capitu, né? Inclusive, essa imagem dela foi reproduzida em capas do romance. Por exemplo, eu trouxe essa daqui para vocês da Martine Claret, né? Essa ideia da Capitu com esses olhos, essa coisa meio que de pessoa que está enganando mesmo, né? E a gente pode também fazer uma outra leitura a partir do romance, né? Porque a Capitu, né, na maior parte das vezes a Capitu, ela é muito doce, ela é amorosa, né? Ela sempre dá um jeito ali de contornar as situações. Ela nunca deu nenhuma evidência, assim mesmo, de traição, né? O que tem ali são insinuações, né? Mas uma evidência não tem. E por que uma mulher no final do século XIX não poderia ser inteligente? Né? O Bentinho sempre falou, é, ela era muito mais mulher do que eu, ela era muito mais esperta que eu, né? E por que não? Né? Só por ela ser esperta, ela tem que ser manipuladora, né? Uma mulher não pode ser esperta, inteligente e ser uma boa esposa. Essas características não casam. Então, esse livro vai gerar muito questionamento na gente, né? Sobre como que a mulher é vista, e principalmente a esposa, né? E é muito interessante porque, assim, tudo pode ser lido de duas formas, né? Essas atitudes da Capitu, né? Porque o que que acontece? No começo, gente, qual que é o conflito? O conflito é que a Dona Glória, a mãe do Bentinho, fez uma promessa que o Bentinho tinha que ir para o seminário, porque ela tinha perdido um filho, e aí se o Bentinho sobrevivesse na gravidez, que ela prometeu a Deus que ele ia ser padre. E aí então, como eles querem ficar juntos, eles se apaixonam, a Capitu meio que, né, junto com ele, armam um plano, e eles arquitetam um plano junto com José Dias também, né? Mas é a Capitu que pensa na solução, e para ele sair do seminário, para eles ficarem juntos. E aí então o Bentinho narra tudo isso, né? Olha como a Capitu é esperta, né? Olha como ela pensava, né? E eu bobão, né? E eu tonto, molecão de tudo, né? Poxa, e se a gente parar para pensar que as meninas amadurecem mais rápido que os homens, sim, que o casamento para as meninas é muito mais, infelizmente algo imposto e muito importante, sim, né? Então pensar num casamento, não fazer de tudo para se casar não é algo considerado, né? Simplesmente um interesse de subir de classe, mas também o interesse de qualquer menina, né? Então a gente pode ler dessas duas formas. E outra também, a gente também pode ler como uma grande demonstração de amor, porque ela fez o que fez porque queria casar com ele, queria ficar com ele. E a gente pode ler do ponto de vista dele, de falar assim: olha só como ela é interesseira, esperta, atrevida. Olha só como ela sabe manipular as pessoas. Então a gente pode ter essas duas leituras, né? É muito interessante. A gente pode ver assim, nossa, olha como ela se empenhou para eles dois ficarem juntos. Inclusive, ela passa muitas tardes, ela vai conquistando o coração da mãe do Bentinho, da Dona Glória, para que a Dona Glória, né, permitisse que ele saísse do seminário e tudo mais, para que eles ficassem juntos.
né? Mas aí você pode também pensar o contrário, assim, né? Pensar para o outro lado, nossa, ela conquistou o coração da Dona Glória porque ela quer ser herdeira da fortuna. Enfim, as interpretações, elas podem ser muitas, né? Tanto para o bem quanto para o mal. E é interessante que as capas que foram publicadas desde aquela época, inclusive tem muitos estudos mostrando isso, elas mostram já uma interpretação. Por exemplo, eu tenho aqui no meu livro, ó, uma capa. Olha só. Gente, essa capa aqui, ela mostra com certeza a traição. Vocês estão vendo? Aqui a gente tem, ó, Ezequiel, Escobar, ó, iguaizinhos. Entendeu? Não é super sugestiva essa capa? Muito, né? Então, tem isso também, né? Por muito tempo, como foi questionado, foi aí multiplicando-se as capas. Até hoje em dia a gente tem umas capas um pouco mais neutras, enfim, né? Para não sugerir tanto isso. Bom, então vamos lá. Algumas considerações importantes, né? Para a gente fazer sobre o livro. Já falei dessa questão dele voltar no passado, que isso pode ser tanto algo para incriminar a Capitu, como para incriminar ele mesmo. Porque a gente vê que desde pequeno ele já era ciumento demais, né? Então, por exemplo, a gente vê aqui, né, no capítulo Desespero. Isso, gente, é antes dos 17 anos, tá? Né? Só para situar um pouquinho vocês, né? O desespero, esse capítulo é quando a Capitu tá na janela, passa um moço bonito lá, a Capitu olha para ele, mas e aí o Bentinho interpreta como se ela tivesse flertado com ele e tal. E aí ele sai correndo, tal, tem, né, um acesso de ciúmes assim, e sai correndo. E aí ele diz assim: jurei não ir ver Capitu aquela tarde, nem nunca mais, e fazer-me padre de uma vez. Via-me já ordenado diante dela, que choraria de arrependimento e me pediria perdão, mas eu, frio e sereno, não teria mais que desprezo, muito desprezo. Voltava-lhe as costas, chamava-lhe perversa. 2 vezes dei por mim mordendo os dentes, como se a tivesse entre eles. Gente, olha isso, né? As cenas de violência que tem, assim, essas descrições, elas são muito pesadas, né? E aí a gente fica se perguntando, cara, isso não é normal, né? Mordendo os dentes como se a tivesse entre eles, né? Aqui também, olha só, ele vai continuando, né? Isso no mesmo capítulo. Da cama ouvi a voz dela, que viera passar o resto da tarde com minha mãe, naturalmente comigo, como das outras vezes. Mas, por maior que fosse o abalo que me deu, não me fez sair do quarto. Capitu ria alto, falava alto, como se me avisasse. Eu continuei surdo, a sós comigo e o meu desprezo. A vontade que me dava era cravar-lhe as unhas no pescoço, enterrá-las bem, até ver-lhe sair a vida com o sangue. Gente, gente. Isso não é normal, tá? Isso não é muito normal. Você querer encravar a unha no pescoço de alguém até sair o sangue, entendeu? Isso não é normal, isso não é sinal de uma mente sã, né? Então, gente, a gente vê que quando ele volta a fazer essas descrições, ele quer mostrar pra gente que a Capitu era uma traidora, né? Desde o começo, espertinha, mas ao mesmo tempo a gente vê que ele também já era obsessivo. Tanto que é muito interessante, assim, uma das cenas mais importantes é no final, né, quando ele fala para Capitu, naquela típica cena que ele quer dar o café envenenado pro Ezequiel, né? E a Capitu chega, né, encontra ele, o menino chorando, e fala assim: o que foi que tá acontecendo, né? E aí ele confessa. E aí a Capitu fala assim: mas até dos mortos você tem ciúmes. Né? Então, tipo assim, mano, você é louco, para com isso, sabe? Até dos mortos. Então, é algo assim, realmente, assim, muito presente na vida deles desde que ela era pequena.
desde que eles eram crianças, né, jovens ali. E aí, gente, o livro todo, ele é baseado no Otelo, né? Eu vou contar um pouquinho para vocês a história do Otelo, bem rapidinho. É o Otelo, a história do Moro de Veneza, né? A grande sacada, a grande trama do Otelo é o Iago. Porque assim, o Otelo ele é um grande, né, chefe, tal, militar. Ele se apaixona por Desdémona, que ela é filha de um homem muito poderoso, de um rei. Acaba fugindo para casar com ela. E aí o Otelo sofre muito preconceito, né, por ele ser mouro e tudo mais, ter a pele escura e tal. E aí, Iago e Cássio, eles eram alféis, né, que fala, né, que eles eram assim, como se fossem soldados do Otelo. E aí o Otelo, o Iago estava muito esperançoso que ia conseguir um cargo mais alto, de tenente. E o Otelo dá esse cargo para o Cássio. E aí então o Iago bola um plano diabólico para destruir o Otelo e o Cássio. E aí, tipo, é muito triste. Porque assim, primeiro ele começa destruindo o Cássio. Então ele faz o Cássio beber muito, cometer erros e tal, tanto que o Otelo acaba, tanto que ele começa sugerindo pro Cássio encher a cara, acaba se metendo em briga, enfim, o Otelo tira ele do posto que ele tinha conferido, né? Isso por conta de intriga do Iago. E aí então o Iago tem o Cássio na mão, né? E aí o Iago fala, vai conversar com Desdémona, porque Desdémona pode te ajudar, Desdémona pode interceder por você. Então ele já estava ali tramando, né? Tipo a Soraya da Maria do Bairro, né? Não sei se vocês já assistiram a Maria do Bairro, Usurpadora, enfim, todas essas novelas mexicanas que tem aquela vilã, né? Tipo o Iago. E aí o Cássio acaba ficando próximo da Desdémona porque ele tem esse interesse de voltar a ser o tenente do Otelo, né? E aí o Iago começa a tramar usando os dois para o Otelo ficar com ciúmes. E o ápice do ciúme é quando um lenço que o Otelo deu para Desdémona vai parar com o Cássio. E o Otelo vê esse lenço, mas quem pegou o lenço foi o Iago. E aí ele faz parecer de um jeito que, tipo, a Desdémona traiu o Otelo com o Cássio. E aí é muito interessante, porque o Shakespeare, do mesmo jeito que o Machado de Assis, ele pega a fragilidade emocional daquele personagem, porque o Otelo, ele se sente muito inferior, ele sente preconceito, ele é inseguro. Por isso que ele tem esse ciúme doentio e ele vai lá e mata Desdémona. Ele mata Desdémona, né? Por conta de ciúmes. E a Desdémona era inocente por conta dessa armação do Iago com o lenço. E aí depois, então, a mulher do Iago aparece, conta toda é, a história, né? E aí todo mundo acaba descobrindo que a Desdémona era inocente. E aí então a gente vê muita semelhança nesse caso com o Machado de Assis, no sentido de que o Bentinho ele também apresenta essa insegurança, né? A gente vê, por exemplo, quando o Escobar começa a frequentar a casa, todo mundo gosta do Escobar, o Escobar é bonito, o Escobar é inteligente, não tem nem o que falar dele, né? Assim, muito apessoado, muito querido, muito tal, né? O Bentinho mesmo coloca a mão no músculo do Escobar e o Escobar é tipo mais forte que ele tem, né, tem ali uma certa inveja do Escobar. Então assim, né, a gente percebe também no Bentinho essa insegurança em várias passagens do romance. Tem uma hora ali que ele tá mostrando o céu para Capitu e ele tá com ciúmes porque a Capitu tá desinteressada, né? Então, ai, sabe, assim, né? Fica procurando coisas ali
é o tempo todo, eles se casam, ele acha estranho que ela fala que ela quer voltar para ver o pai. Então, assim, começa realmente a pessoa, gente, o ciúme é uma doença. A pessoa começa a ficar obsessiva, a pessoa, tipo, começa a ver coisas onde não tem. E isso é um outro fato interessante, né? Da questão da semelhança do Escobar com o Ezequiel, mas calma que isso é uma coisa que a gente já vai discutir. Então, tem muita influência do Otelo. E é muito interessante a gente ver isso, porque a semelhança com Otelo só faz a gente acreditar ainda mais que a Capitu não traiu, que ela era inocente. Porque o Bentinho se identifica muito com o Otelo, nessa coisa dessa raiva, essa fúria, né? Tudo mais. Outra coisa também é que, como eu falei para vocês, o narrador do Machado de Assis, ele tá o tempo todo testando a gente. Então, quando ele fala lá do casmurro, fala, ai, gente, não precisa procurar no dicionário, não, né? O casmurro quer dizer calado, metido, consigo mesmo. Que é o que eu sou quietinho, tímido, né? E a gente vai procurar no dicionário, a gente vê que quer dizer teimoso, cabeçudo, obstinado, né? Que na verdade é o que ele é, porque ele tá ali tentando provar de todas as formas que ele foi traído, não importa. O que, né, ele quer, ele é obstinado na sentença. E outra coisa também, outra interessante, outra peça interessante que o narrador prega em nós é a questão dos imperadores romanos. Quando ele começa o livro, ele começa a narrar que na casa dele tinha o busto, né, o quadro de alguns imperadores, né, César, Nero e Massinissa. Todos eles sofreram traições. César foi traído por Brutus, que era seu filho adotivo, até tu, Brutus, lembram? Punhalado nas costas. Nero assassinou a mãe, assassinou a irmã, a esposa, né? Massinissa também, deu uma taça de veneno para a esposa. Ou seja, todo mundo com o mesmo conflito, entendeu? Inclusive ele fala que ele escreve o romance, né? Escreve as memórias dele, muito sugestionado pelos quadros. Olha só que coisa interessante. Então, nada que está no romance a gente tem que, né, deixar batido assim. A gente tem que realmente tentar ler nas entrelinhas para mostrar, porque o narrador machadiano ele quer fazer isso com a gente, ele quer testar a gente o tempo todo. E aí, gente, como que ele faz para testar, gente? Tem uma outra prova também, né? Quando, bem no final do livro, quando tem a cena do café que eu contei para vocês, que o Bentinho coloca o veneno no café, ele ia tomar, mas daí o Ezequiel entra, daí ele dá o café pro menino, mas o menino não toma, aquela coisa ali. A Capitu chega, eles discutem, e aí a Capitu vai para a igreja, vai para a missa com o Ezequiel. Quando ele volta, tem esse capítulo Volta da Igreja, e ele começa a pensar, né? Porque a maior acusação para Capitu ter traído ele é a questão da semelhança do Ezequiel. Só que o Ezequiel, ele era aquela criança que ele tinha aquele costume de imitar os outros, como o próprio Bentinho fala, como o próprio romance mostra. Então ele imitava todo mundo. E por que não, né? Esse costume de imitar o Escobar não pode ser aos olhos de uma pessoa exagerada, ciumenta, algo, né? Grandioso. Tem uma hora também que a Capitu fala assim: ele tem um olhar que lembra o olhar do meu pai e o olhar do Escobar, né? Então a gente percebe assim que também não é algo exclusivo do Escobar. A Capitu já tinha apontado isso. E um terceiro argumento em relação à semelhança é essa questão da semelhança da Capitu com a mãe da Sancha. E isso é um detalhezinho, gente, que tá lá, ó, perdido no meio do livro. Porque ele diz assim, ó, nesse Volta da Igreja, ó. No intervalo, evocar as palavras do finado Gurgel, o pai da Sancha, quando me mostrou em casa dele o retrato da mulher, parecido com Capitu.
Hás de lembrar-te delas, se não, relê o capítulo, cujo número não ponho aqui, por não me lembrar já qual seja, mas não fica longe. Reduzem-se a dizer que há tais semelhanças inexplicáveis. E aí ele fala assim aqui, né, gente? Ai, leitor, não precisa voltar, não, deixa aí, né? Ó, hás de lembrar-te delas, se não, relê o capítulo, cujo número não ponho aqui. Gente, aí eu, Bianquinha. Falei, esse narrador não vai me enganar, não. Aí eu fui lá e voltei, gente. O que eu encontrei. Aí eu voltei lá no comecinho, quando a Sancha fica doente. O Bentinho vai lá visitar, né? Vai lá ver a Capitu. E aí, olha que informação preciosa para nós que está nesse capítulo. Olha só o que o Bentinho nos diz. Um dos costumes da minha vida foi sempre concordar com a opinião provável do meu interlocutor, desde que a matéria não me agrava, aborrece ou impõe. Antes de examinar se efetivamente captou parecida com o retrato, fui respondendo que sim. Gente, ele está falando de nós. Ele está falando que a gente tem o costume de aceitar as coisas sem questionar. Ele está chamando a gente de burro. Nós, leitores, ele está chamando a gente de burro. Olha só, um dos costumes da minha vida sempre foi concordar com a opinião provável do meu interlocutor, né? Antes, né? Então, é assim, a gente tem essa tendência, nós leitores, a aceitar o que o narrador diz, sem a gente examinar de fato, que nem ele fez com o quadro. Ah, o cara falou que a captura aparecia, então eu vou falando que é, sabe assim? Né? Desde que a matéria não me agrava, aborrece ou impõe, né? Então, gente, esse é mais um indício da rasteira que o narrador vai passar em nós no final do romance, né? Esse é mais um indício de que não traiu, né? E aí, então, essa semelhança que a Capitu tem com a Sancha, né? Então, ele diz que era o retrato da mulher dele, que as pessoas que a conheceram diziam a mesma coisa, também achava que as feições eram semelhantes, a testa principalmente. E os olhos, super sugiro para vocês relerem esse capítulo retrato. Mas o que é mais importante aqui não é só a questão da semelhança, né? O mais interessante aqui é essa questão de concordar, sem antes examinar, que isso é muito do narrador, do leitor romântico, da leitora romântica, que vai aceitando tudo que tão falando, diferente do narrador, de um escritor realista, que ele está ali tentando provar com as tintas da razão, da realidade, nua e crua, o que é a verdade. Então é uma posição completamente diferente. Esse é o Machado, né? Esse é o Machado de Assis. Gente, outra cena que é muito assim desagradável, né, para a gente perceber realmente como o Bentinho era afetado, nesse momento antes do Bentinho ir na casa do Gurgel, que é o pai da Sancha, a gente vê a reação dele muito violenta a um comentário da prima Justina. Porque a mãe da Capitu falou assim: elas devem estar. Eu queria muito que a Capitu viesse para cá, mas elas devem ter ficado. Mas não sei por que ela não veio. Aí a prima Justina fala assim: talvez ficassem namorando. Olha a resposta do Bentinho, pensamento. Não a matei por não ter à mão ferro nem corda, pistola nem punhal, mas os olhos que lhe deitei, se pudessem matar, teriam suprido tudo. Um dos erros da providência foi deixar ao homem unicamente os braços e os dentes como armas de ataque, as pernas como armas de fuga ou de defesa.
Os olhos bastavam ao primeiro efeito, o mover deles faria parar ou cair um inimigo ou um rival, exerceriam vingança pronta, com este acréscimo que, para desnortear a justiça, os mesmos olhos matadores seriam olhos piedosos e correriam a chorar a vítima. Prima Justina escapou aos meus. Eu, e que não escapei ao efeito da insinuação, e no domingo, às 11 horas, corri à Rua dos Inválidos. Então, gente, realmente, né, as reações do Bentinho são muito agressivas, né? E aí isso faz a gente ainda questionar ainda mais a questão da traição. Aqui eu achei muito legal esse quadrinho, né? Naquela época não tinha teste de DNA. Se tivesse, né, rapidamente teria resolvido essa questão, né? Para descobrir de quem que era realmente o filho do Ezequiel, para saber exatamente de quem que era. Bom, outra cena também que a gente vê aqui é meio que a crueldade, assim, do Bentinho, né? Uma mente dele completamente insana, é quando ele vai assistir o Otelo, né? E aí ele diz assim: o último ato mostrou-me que não eu, mas Capitu devia morrer. Ouvi as súplicas de Desdémona, as suas palavras amorosas e puras, e a fúria do Mouro, e a morte que este lhe deu entre aplausos frenéticos do público. E era inocente, vinha eu dizendo rua abaixo. Que faria o público se ela deveras fosse culpada, tão culpada como Capitu? E que morte lhe daria o Mouro? Um travesseiro não bastaria, era preciso sangue e fogo, um fogo intenso e vasto que a consumisse de todo e a reduzisse a pó, e o pó seria lançado ao vento, como eterna extinção. Gente, olha isso, quanto ódio, né? Quanta revolta, realmente. E toda essa comparação com a Desdémona. Bom, então, gente, a gente vê a Capitu, né, sendo retratada de uma maneira ali muito pejorativa, né? E isso tem tudo a ver com a visão da mulher nessa época. Infelizmente, a gente pode ver resquícios disso até hoje, né? Como a mulher ela é conhecida como filha do pecado, né? Como algo que leva à destruição do homem, da humanidade, enfim, né? E isso é muito contraditório se a gente for para pensar que a mulher é quem gere a vida, né? Enfim, tudo isso são ideias que foram colocadas na nossa cultura, infelizmente. Infelizmente são ideias que levam à misoginia, né? Que é essa diferença, esse ódio às mulheres, né? A gente não pode ignorar, por exemplo, a violência contra a mulher e muitos outros crimes que acontecem por conta disso. Esse é um fato muito interessante da gente levantar aqui, e também que os anos 60 foram um ano de muitos estudos feministas. E é então por isso também que a Capitu ela foi, digamos que, resgatada, absolvida aí no meio disso tudo. Deixa eu só ver se eu não estou esquecendo de falar mais nada. E aí aqui, né, a gente tem aqui, né, o panorama do traiu ou não traiu, né? Quais que são as evidências que a gente tem de que a Capitu traiu, né? A gente tem a semelhança de Ezequiel, né, com Escobar. A gente tem as visitas fortuitas do Escobar, né? Então, a primeira vez é a vez das libras, né? Que a Capitu troca com ele umas libras para dar pro Bentinho, que é o episódio lá do telescópio lá. A gente tem também uma outra visita do Escobar, que a Capitu, né, fica doente, dá uma exagerada que ela tá doente pro Bentinho ir para ele ir no teatro sozinho, e quando ele volta ele dá de cara com o Escobar, né? E aí fica ali toda essa situação, nossa, o que você tá fazendo aqui? Porque o Bentinho decide voltar mais cedo do teatro porque ficou preocupado com o Capitu e tal, né? Então essas visitas de Escobar, elas são extremamente assim, né? Nossa, o que está acontecendo aqui, né? E um dos principais indícios, assim, é o olhar no velório,
né? Que o Bentinho, ele descreve o olhar da Capitu no velório como um olhar muito, nossa, de muita, né? Um olhar muito intenso para o Escobar ali, né? De uma maneira como se ela tivesse perdido ali um grande amor e, né? Enfim, eu acho que não tem nada a ver. Mas, né? É também um indício. E a gente não pode esquecer também que o Bentinho ele tem um tchê com a Sancha, né? Que os dois ali chegam a ter ali uma mãozinha aqui, ali, né? Não é o que vocês estão pensando, não. É uma mãozinha inocente, mãozinha na mão, mas mesmo assim tem uma paquerinha ali, né? Rola ali um olhar, né? Então isso é até interessante a gente parar para pensar, né? Porque o Bentinho, ele se interessa, por sinal, com os Zéus, hein? Olha só que instrutivo, meio da aula. O Bentinho, ele pode, né? Chavecar a Sancha, né? Tipo, né? E não desconfia, né? Nossa, Capitu não pode olhar pro lado, né? Mas ele pode ali, segurar a mãozinha, ficar imaginando, entendeu? É, gente, é complicado. Mas enfim. E, e aí, quais que são as evidências que a gente tem, né? As evidências, né? As sugestões. Porque evidência a gente não tem nenhuma, porque toda a história que a gente sabe é pelo relato do Bentinho. E o relato do Bentinho pode ser uma ficção. Pode ser que nada daquilo aconteceu. A gente não sabe, ou pode ser tudo verdade. Não dá pra gente saber, né? Bom, então dentro dessa história, né, quais são os sinais que a gente tem de que ela não traiu, né? Como eu já falei para vocês, a semelhança com a mãe de Capitu, ficou faltando aqui de Capitu, com a mãe de Sancha, né? Os sinais dos ciúmes obsessivos que eu mostrei para vocês, né? Em situações corriqueiras, enfim. A Capitu é uma personagem injustiçada porque o narrador não lhe deu a palavra, né? Então ela não dá o ponto de vista dela. E uma coisa interessante para a gente analisar também é que o Bentinho era advogado, então ele era especialista em persuadir pessoas. Tanto que tem muitos críticos que falam, né, que o Dom Casmurro ele é uma peça acusatória. Ele escreveu uma condenação para Capitu e para o Escobar. E a gente lendo, ele usa toda a argúcia, toda a sabedoria, a inteligência dele enquanto advogado para nos convencer. E isso também ele faz toda uma crítica à elite daquela época, né? Aos advogados e tal. Bom, então essas são assim os principais, né, gente? Eu sei que tem muito mais minúcias, porque o Machado de Assis ele trabalha com os detalhes, com o olhar, com a resposta, né? E a gente fica assim meio que na ambiguidade. Mas eu, para ser sincero, para mim a balança cai muito mais no do não traiu, justamente por conta do narrador e dos truques que a gente encontra assim no meio do, né, esses errinhos, né, de falar que o que é casmurro e não é casmurro, né, de falar para não olhar o capítulo tal e você vai no capítulo tal e tem uma pista. Então eu acho que tem muito mais para mim é muito mais indício de você está sendo enganado, leitor, você está sendo enganado, do que realmente é uma traição. E a gente não pode esquecer que a sociedade brasileira é extremamente conservadora, né? E que as mulheres, elas demoraram muito para ter direitos aqui e tudo mais, né? Inclusive, infelizmente, até da boca do Ezequiel a gente escuta isso. Ai, como que as mulheres vão entender arqueologia? Né? As mulheres só querem saber de moda, de gracinha, né? E a Capitu, ela se mostrava muito inteligente, esperta. Então, nossa, toda mulher que for esperta, ela vai ser traíra, né? Só porque ela é inteligente, ela vai ser pérfida, né? Ela vai ser má. Então, só porque ela é inteligente, ela vai ser má, né? E isso é algo para a gente se pensar, porque realmente isso é algo muito interessante para a gente se pensar. Se a mulher fosse inteligente, inteligente demais é perigoso, porque pode trair. E qual que é o problema da mulher ser inteligente?
Não pode ser inteligente, né? Vejam só o raciocínio. Bom, gente, e aí então, gostaria de terminar, né, com essa última citação aqui. A grande questão do livro deixa de ser se Capitu cometeu ou não adultério. O que importa é perceber como Machado de Assis foi capaz de retratar de modo extraordinário o comportamento de um homem completamente transtornado por um sentimento que destruiu totalmente a sua vida. Então, gente, eu queria finalizar, desculpa até se eu me estendi demais, eu poderia ficar falando muito mais sobre esse livro é fascinante. E é muito interessante a gente perceber isso, né? A história da traição, ela é um detalhe. A gente vê uma história de um homem que tem a sua vida destruída por uma paranoia, né? É um sentimento que persegue ele. É a mesma coisa do Otelo. O Otelo, ele é assombrado por um fantasma da traição. E é exatamente o que acontece com o Bentinho. Inclusive, essa paranoia faz com que ele destrua, né, a própria casa e construa outra em cima. E é muito triste, porque ele termina sozinho, abandonado, né? Ele tem um criado só, solitário, vingativo, né? Olha as últimas palavras dele. É muito triste isso, né? E detalhe, né, gente? Todo mundo teve um final trágico, que parece que foi parece que foi assim mau agouro dele, né? Porque que nem ele deseja que o filho, o Ezequiel, tenha lepra. Aí ele morre de febre tifoide. Ele deseja a morte de Capitu e Capitu morre, né? Na Suíça. A gente não sabe do que, mas olha que, nossa, parece que ele jogou praga, né? De tanta raiva que ele tinha, jogou praga. Essa é a impressão que dá, né? Olha só como é que ele termina. É bem, qualquer que seja a solução, uma coisa fica, e é a suma das sumas ou o resto dos restos. A saber que minha primeira amiga e meu maior amigo, tão extremosos ambos e tão queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. A terra lhes seja leve. Vamos à história dos subúrbios. Olha isso, gente, que irônico. A terra lhes seja leve, ou seja, bem feito que vocês morreram. Então, ai, gente, pois é. Então, gente, essa é a nossa aula sobre o Dom Casmurro, esse livro sensacional. Eu estou muito ansiosa para ver os trabalhos de vocês, espero que vocês caprichem nesse podcast e compartilhem comigo aí as impressões de vocês, as interpretações de vocês, né? O que vocês acham? Vocês acham que Capitu traiu ou não traiu? Vocês acham que realmente essa questão não é tão importante quanto a transformação do Bentinho em Dom Casmurro? Vocês conseguem ver na obra esse homem atormentado? Conta para mim, apareçam no plantão de dúvidas, tá bom? Um beijo enorme e até a próxima aula.